Olá, estamos aqui no nosso programa Fino Trato. Eu tenho aqui o Marcelo Sinelli. Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Mara? Como é que vai? Tudo bem, feliz em ter você aqui. O Marcelo é um convidado antigo meu e hoje abriu um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, não é? O prazer é todo meu, Mara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no teu programa. Muito bom. O Marcelo, ele é palestrante, consultor de marketing e planejamento estratégico, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em jornalismo, tem MBA em marketing pela Metodista e gestão estratégica em economia e negócios pela GV, não é? Como profissional, trabalhou em grandes empresas como Xerox, Telefônica, Vivo, foi executivo do Sebrae e hoje tem carreira solo, executivo e diretor da Gradatim Consultoria, é isso? Isso, exatamente. E vai nos falar um pouco, o Marcelo, eu convidei ele para vir aqui, porque ele fez uma palestra no BNI, que é um dos patrocinadores do nosso programa, desse especificamente o único, que o BNI é a maior e mais bem-sucedida rede de business e networking do mundo. E o Marcelo foi fazer uma palestra para um dos grupos, ele estava presente, fiquei encantada. Eu falei, eu quero que você vá falar da nossa economia, desse momento, enfim, levar essa informação para mais pessoas. Sim. Então, nós vamos citar alguns tópicos, como, por exemplo, me dá uma rápida passada nessa questão. Você gostaria de falar do momento econômico, rapidamente, a sua visão? Sim, eu acho que é e aí a gente importante. entra em tópicos mais específicos. Eu acho que é importante. O momento econômico que a gente vive ele é muito desafiador para o empresário. A economia está passando por um momento muito difícil. 2015 está ruim, 2016 vai ser igual ou pior, né? Não vai melhorar, vai começar a melhorar em 17 ou 18. Quando a gente fala isso para o empresário, às vezes ele fica assustado, né? Ele fala, poxa, eu vou fechar meu negócio. Eu falei, não, é o contrário. É o contrário. Esse é o momento em que você vai ter uma espécie de seleção natural. Aqueles que estão preparados, que têm um planejamento e tudo mais, eles vão conseguir alavancar. E não adianta também ficar naquela coisa assim de, não, eu vou ser otimista. Você tem que ser otimista, mas a crise está aí. É fato. Nessa crise, nesse cenário, como é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Então, você tem um helicóptero, você vai voar de helicóptero. Você pode voar em céu azul ou com o tempo nublado. O tempo está nublado. Você tem que ser um bom piloto. Exatamente. Você tem que ter ali a leitura dos instrumentos e tudo mais. Para quê? Para te ajudar a ser bem sucedido. E eu acho que tem assim uma coisa eu sempre falo em palestras de marketing, de estratégia que eu dou. Onde tem um problema e tem uma dificuldade, existe uma oportunidade. Sempre. Existe um problema a ser resolvido. Com certeza. E se você tiver o dinamismo, tiver o empreendedorismo, tiver a capacidade criativa de oferecer essa solução, eu acho que você pode ser bem sucedido. Inclusive a palavra crise do grego, né, com K, oportunidade, a tradução literal, não é? Sim, da palavra já. Exatamente. Infelizmente, acho que entra um pouco a cultura do brasileiro, a questão o brasileiro tem um pouco o vício de reclamar, não tem? Ele é treinado para olhar o ponto negativo. A crise está aí, tá. A crise esteve nos Estados Unidos, a crise esteve na Espanha, a crise esteve em Portugal. Claro, nós temos uma outra cultura, tá, mas superaram. E como muitos outros, o Japão tem terremotos, em 3, 4 anos eles estão... É que a gente tem uma coisa muito, aí um pouco de sociologia, antropologia, né, falar com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. O brasileiro tem muito aquela coisa de esperar a solução vir de alguém, a solução vir do Estado, vir do Bolsa Família, vir com certeza. E a culpa de algum problema sempre é do outro. É do governo, sendo o governo uma entidade assim meio esotérica, assim, quem é o governo? Eu não sei, mas a culpa está lá fora, não está em mim, exatamente. A dificuldade que o ser humano tem de olhar para si, não é? Exato, é mais fácil culpar o outro. Agora, só para a gente entrar em temas específicos, porque nessa palestra que eu tive a oportunidade que você deu na nossa empresa, você colocou, ele me deu um panorama assim, da economia, para onde vai o vetor da economia. Eu me lembro muito bem a questão do mercado da China, a questão agora dos países aqui da América Latina, mas esse não é o momento, você vai contar isso depois, porque nós temos coisas hoje que eu gostaria que você comentasse. Mas eu fiquei impressionada com aquela palestra, porque são coisas que nós não pensamos, não é? Sim. Essa questão de condições até geográficas, não é? Que o eixo vai mudar do Atlântico para o Pacífico. A tendência é essa. O século XXI a gente está dizendo que é o século do Pacífico, né? O século XX foi o século do Atlântico, o século XXI é o século do Pacífico. Os Estados Unidos acabou de firmar a parceria transpacífica, né, com os países que estão... são todas as grandes economias do Pacífico menos a China, justamente para tentar isolar um pouco o poder econômico da China. Então, Japão, Austrália, Tailândia, se eu não me engano. Aqui na América do Sul temos muitos vizinhos nossos que estão nessa parceria. Chile, Colômbia... Mas isso enfraquece, em termos de parcerias estratégicas, o Brasil fica... Exatamente. O bonde está passando e a gente está... Literalmente, nós estamos de costas para o progresso. O progresso está do lado de lá e a gente está do lado de cá. Como você falou, o vetor agora é o Pacífico. Exato, exatamente. Você vai contar isso em detalhes para nós, porque é algo que as pessoas não se dão conta, está acontecendo, não é divulgado. E, assim,
Quando eu falo nos afeta, não é que nos... assim, eu acho que você está preparado. Sempre acreditei em informação. Sim, claro. Sempre. Claro, porque você bem informado, você tem condições de agir, de se programar, ter uma visão estratégica, etc, etc. Quando você toma uma decisão informada, a qualidade dessa decisão Com tende a aumentar muito mais. Com né? certeza. Então você sabe onde você está pisando, né? Falando um pouquinho, você que grande experiência nessa parte, como a questão do marketing para micro e pequena empresa? Hoje, o marketing, como é que é isso? Olha, qual a melhor forma, as estratégias? A primeira coisa que eu costumo falar nesse assunto é a origem da coisa em si. Porque tem muito micro e pequeno empresário que ele pensa assim, não, eu tenho uma lojinha aqui no bairro, eu não preciso fazer marketing, eu sou pequenininho e tal. Quando na verdade é o contrário, o marketing é mandatório para todas as empresas que estão no mercado. Por quê? Muitas vezes o nosso empresário ele confunde marketing com propaganda. E propaganda é uma das coisas que cabe no marketing, mas o marketing tem um atendimento a clientes, tem um posicionamento estratégico, até a precificação do produto depende do posicionamento de marketing que você ele tem quer. no mercado ou não. Exatamente. E uma coisa que é muito legal hoje em dia é a gente estava falando da informação, a informação está disponível, ela está na internet, você tem cursos online, você tem consultoria, você tem uma série de caminhos que você pode utilizar para encontrar a informação necessária para quê? Para a tua empresa, sendo uma lojinha ou sendo uma cadeia de 1000 lojas espalhadas pelo Brasil, ser bem sucedida nessas ações de marketing. Você teria alguma que você conseguiria dar um foco ou não? Algum exemplo de... Um exemplo, alguma estratégia de marketing específica? Olha, eu acho que, assim, pensando na eficácia e no custo, para mim, disparadamente, é base de dados de cliente. Né? Porque o empresário ele sempre tem aquela coisa assim de querer vender mais. Logicamente, né? Ele precisa crescer. Só que ele quer vender mais aumentando a quantidade de clientes. E eu sempre digo para ele o seguinte, cara, você não precisa vender mais, você precisa vender melhor. Você pode vender mais para o mesmo cliente. Porque é muito comum a gente ter um empresário, por exemplo, o cara tem 100 clientes. Aí ele faz uma ação de marketing e ele ganha mais 50 clientes naquela ação. Daí ele pensa, poxa, agora eu estou com 150 clientes, só que ele perdeu 60 por mau atendimento. Então, 100 mais 50 menos 60, ele cai em 90. Então, às vezes, ele fica tão preocupado em trazer clientes novos que ele esquece de atender... Olha, eu acho que esse é um grande problema. Até tem aquela frase, eu ouvi isso no consultório, de um colega meu, tá? Um profissional top aqui em São Paulo, tem consultório no mesmo edifício, na mesma torre que eu tenho. Eu ouvi da gerente da clínica dele comentando o seguinte, tal paciente chegou e ele falou, não, fica fria porque não precisa dar tanta atenção porque já é cliente. Eu ouvi. Nossa. Então, essa é uma cultura que foi, eu acho que não é mais. Né? O mercado hoje é mais competitivo, mais aguerrido, mas ela foi uma cultura vigente durante muito tempo. E teu exemplo é bom, mas é ruim, né? Triste, é um exemplo triste. É real, mas foi real por muito tempo. Ele está muito vivo, quer dizer, o cliente é só mais um. Já é cliente, já conquistamos. Exatamente, quando na verdade é o contrário. Então, esse cliente que já te conhece, você imagina, você vai numa loja comprar um sapato para você. Você pode comprar um sapato, uma bolsa, um cinto, você pode levar 2 sapatos, 3 sapatos, você pode trazer a sua irmã, sua prima, sua amiga, sua tia, toda a sua rede de contatos. Então, aquele um cliente muito bem atendido, ele pode ser, olha só que coisa maluca, ele te paga, porque ele está comprando a sua mercadoria, para ele ser seu vendedor no mercado. Olha que coisa maravilhosa. Só que muitas vezes o empresário ele não se atenta a isso. Já é cliente, tudo bem, ele espera, ele vai entender e tudo mais. Quando, na verdade, o cliente entrou na loja, tapete vermelho para ele. Só tem um cara que pode demitir todo mundo dentro da empresa, que é o cliente. Até o dono da empresa pode ser demitido pelo cliente. É só ele decidir gastar o dinheiro dele em outro lugar. Exatamente. Né? Então, e repara, Mara, só concluindo esse assunto, é uma ação que não precisa de investimentos milionários, você não precisa de sofisticação tecnológica, você não precisa de um software, sabe, de $1 milhão. É apenas você botar um sorriso no rosto e se preocupar com o seu cliente de verdade. Exatamente. É melhor a gente até porque... Falar é fácil, né? Mas ninguém faz, não acho isso. Eu acho... Marcelo, eu penso o seguinte, você se propõe a fazer algo, faça o seu melhor. Sim. E cada um dá o que tem. Sim. Porque o cliente também percebe quando é falso. Sim. Não é? Sim. Nós temos assim... Eu costumo dizer, só te interromper, eu acho que cabe muito aqui. No interior, na cidade de Araraquara, durante todos os anos, claro, não sei, as andorinhas, elas migram do Canadá para Araraquara para fugir do inverno. Certo. E elas são marcadas. Se uma andorinha com cérebro minúsculo tem a sensibilidade, o instinto e mais uma série de coisas que ela consegue
percorrer essa distância em busca de calor em outro continente, você acha que nós, com a nossa capacidade mental, cerebral, de intuição, o que for, não percebemos uma pessoa falsa que ela está, entendeu? Está sorrindo, mas está falando, ai, compra logo e vai embora. Sim, não é? Sim. É óbvio que sim. Sim. Então, assim, eu acho que às vezes o ponto ainda é um pouco de você, né? Cada um dá o que tem. E o cliente, com certeza, ele sabe disso. Ele percebe, e muitas vezes uma coisa que é muito engraçada, o cliente, de um modo geral, ele é um cara, na maioria das pessoas, e eu sou assim, quando eu vou num lugar e eu sou mal atendido, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Eu não reclamo. Sim. E uma coisa que eu falo muito para o empresário é assim, cara, quando o cliente reclamar contigo de alguma coisa na tua loja, agradece. Porque ele está te dando uma oportunidade de melhorar um ponto negativo. Feedback gratuito, né? Que você não consegue. Com Você não está em todos os pontos ao mesmo tempo, né? Com certeza. Marcelo, hoje, assim, a questão de aumentar vendas em tempo de crise, como é que é isso? Então, acho que eu meio que já antecipei a resposta para essa pergunta, mas assim, um grande caminho é esse. Quer dizer, lembra da base de dados, do atendimento ao cliente, de ser fiel, não é o cliente que tem que ser fiel a você, é você que tem que ser fiel ao seu cliente. Exatamente. É nesse momento de crise que você vai dar graças a Deus por ter feito todo esse dever de casa que a gente está dizendo. Porque na hora de escolher, o cliente, o que acontece? A economia da escassez. Né? As demandas são infinitas, mas não tem dinheiro para fazer tudo. Então a dona de casa, o dono da empresa, ele vai começar a cortar o que ele acha que é desnecessário, Sim. o que ele acha que não é importante. O que ele vai privilegiar? Aquele empresário, aquele cliente, aquela empresa, aquela loja, que sempre deu aquele atendimento, não um atendimento bom, mas um atendimento sensacional, um atendimento excepcional, Sim. que faz com que você tenha uma experiência única e você fale, cara, eu quero voltar aqui. É gostoso estar aqui, não E eu vou trazer a minha esposa, meus amigos. É que não é né? só o produto, e sim todo o prazer, todo o entorno Sim, da situação, o bem-estar, uma experiência. Exato. Além disso, só para concluir rapidamente, uma coisa que é muito importante é assim, hoje não tem jeito, as pessoas estão mais atentas a preço. Né? Então, claro. Elas estão atentas a descontos, a boas ofertas. E o que ela faz? Muitas vezes a moça não deixa de comprar iogurte, mas ela troca aquela marca por uma mais barata. Então você tem que ficar muito atento ao preço, ver qual é a margem que você tem, né? Até aonde você pode baixar, e entender o seguinte, 2015, 2016, você não vai trocar de carro, comprar apartamento. Você vai só sobreviver. Por quê? Você vai ter que trabalhar com uma margem menor. E aí uma coisa que é muito importante, porque para fora você não consegue aumentar preço, então para dentro, cortar custo. Você vai ter que cortar custo. Aquele clips que ficava no chão, que você, não é só um clips, agora você vai ter que pegar e vai ter que economizar. O toner, a telefonia celular, o café... São os detalhes, né, que vão fazer a somatória. Exatamente. Eu me lembro nessa palestra, realmente eu gostei muito, o que você comentou. Eu fiquei assustada, eu não vou negar, porque você virou e falou assim, não para mim, mas você, na sua palestra, você colocou o seguinte, o mercado está há 3 meses em retrocesso, em termos de economia e números. Sim. Aí você falou 6 meses demonstra recessão. Sim. Né? E isso antes da reeleição, sim, enfim, sim, antes desse momento. sim. E estamos aqui para confirmar essa visão, né, essa coisa de um profissional como experiente para você, um executivo de grandes empresas e também como sim. muito, muito enriquecedor. As pessoas têm sede disso. E eu quero que você, Marcelo, venha aqui falar dessa questão. É muito sério você falar que a economia migrou, que ela saiu, ela tinha uma rota, como eu te falei, do Atlântico, agora está no Pacífico, sim. que não é nossa costa. Isso tem uma série de implicações. Meu Deus, pelo amor de Deus. Uma coisa que é importante, Mara, eu acho muito legal você estar tocando nesse assunto. Planejamento, né? Às vezes o cara pensa assim, pô, Marcelo, mas eu tenho uma loja de sapato aqui na Avenida Paulista, o que isso tem a ver com o Oceano Pacífico? Olha, talvez o seu negócio especificamente não seja afetado pela mudança do vetor da economia, mas o negócio do seu fornecedor pode ser afetado, claro, o negócio do seu cliente pode ser afetado, a economia brasileira como um todo, o preço do dólar pode ser afetado. Nossa, e isso vai ter impacto, uma hora vai chegar em você. Então, quanto mais cedo o cara tiver essa clareza, essa percepção e esse entendimento de como que as peças do jogo de xadrez elas se movimentam e quais são os impactos e consequências de cada um desses movimentos, melhor para ele. O negócio dele é mais competitivo, é mais poderoso. Né? E você tocou em algo agora que eu, assim, gosto de xadrez, não sou uma enxadrista regular. Mais ou menos. Mas, assim, conheço as estratégias. O xadrez é um dos jogos mais agressivos que existe, porque é uma estratégia de guerra, né, usado pelos reis lá no passado, uma estratégia de guerra. No xadrez, quem é bom? Você tem que antecipar 10, 15, 20 lances lá na frente. Não é duas rodadas. Não é o tabuleiro agora, é para onde vai. Imagine a quantidade de peças, para onde elas vão. E é uma coisa assim, para negócio isso é tudo para business, porque você tem que antecipar. Claro. É a visão estratégica, é você ser um visionário. Claro. Não é?
E uma coisa que é muito legal, aí saindo um pouquinho do marketing, mais especificamente para a estratégia, eu bato muito na tecla dos empresários, no sentido de que você tem que ter uma competitividade, uma vantagem competitiva para o seu negócio que seja interna. Por exemplo, muitas universidades cresceram, na verdade tiveram um boom, abriram ações na Bolsa de Valores e tudo mais, em cima do financiamento do FIES. O governo cortou o FIES, o que aconteceu com essas universidades? Elas estão quebrando. Porque a vantagem competitiva delas era uma coisa que elas não tinham domínio. Exatamente. O governo, por algum motivo, cancelou aquele financiamento, elas quebram. Então a vantagem competitiva tem que ser interna, tem que ser uma variável que você controle. Senão você está muito sujeito a chuvas e trovoadas. Exatamente. Marcelo, nosso tempo aqui é limitado. Eu quero você palestrando no BNI novamente. Minha agenda é sua. É só você. Que simpático. Minha agenda é sua. É só você gosto de pessoas. Como eu te falei, eu gosto de pessoas com visão estratégica da coisa. Porque eu acho que você chegar quando todo mundo chegou, amigo, so sorry. Entendeu? Muito tarde para você. Você tem que enxergar antes, estar lá na frente, entendeu? E nós temos essa experiência aqui no Brasil, né? Do BNI, que foi pioneiro na América Latina. Né? Eu acho que o BNI, eles têm já participei de algumas reuniões do BNI, sim. Eles têm um slogan lá que é muito legal. Enquanto a concorrência dorme, enquanto a concorrência dorme, a gente faz negócios. Né? Olha que o outro está acordando, a gente já fechou milhões. Na reunião do BNI que eu fui, eu cheguei lá, eram 20 para as 7 da manhã, eu estava atrasado. A reunião começa às 7. Atrasado, a reunião começa às 7. Então, não é à toa que somos líder de mercado, não é? Sim. Mundial, 62 países há mais de 30 anos, maravilhoso. Quero você no nosso time, em termos de levar informação, muito prazer. Marcelo, nosso tempo chegou ao final. Gente, um prazer imenso ter profissionais top aqui. E vai vir outras vezes também em nossos eventos, ok? Obrigado, Mara. Obrigado, boa tarde. Até mais, uma excelente semana.